Tem uma pauta boa aqui para o Carioca. O presidente Jair Bolsonaro fez alterações no decreto que flexibilizou as regras sobre o direito ao porte de armas e munições no país. A nova versão da medida foi publicada no Diário Oficial da União e proíbe que cidadãos comuns portem armas de fogo como fuzis, espingardas e carabinas. A permissão estava sendo criticada por alguns grupos. O decreto, no entanto, continua permitindo a compra dessas armas por parte de proprietários de imóveis rurais em sua defesa contra poceiros e invasores. O texto atual também estabelece em 14 anos a idade mínima permitida, com autorização dos pais, para a prática de tiro esportivo. O decreto anterior concedia autorização para menores de 18 anos, mas não definia idade mínima. A medida ainda especifica quantas armas de fogo podem ser adquiridas por colecionadores, caçadores e atiradores e por integrantes das Forças Armadas, limites que não tinham sido previstos. Quer dizer, o governo aí tomando as devidas precauções para que o decreto não caia. Então houve aí uma flexibilização, houve um certo filtro para não deixar que o cidadão comum tenha armas tão poderosas. O que o senhor achou disso, presidente da República, Jair Bolsonaro? O senhor achava que a população tinha que ter fuzil mesmo e tal, ou não? Depois me chamam de burro. Foi uma sacada de gênio do meu porta-voz. Como é que é o nome do meu porta-voz? Otávio do Rego Barros. Otávio do Rego, né? Quem é o homofobia, obviamente. Otávio do Rego. É o seguinte, pô. Eu já joguei fuzil aí pra galera ficar desesperada e aprova a arma normal, tá ok? Pronto. Acabou, a discussão foi pro fuzil, aprovou a pistola. Tá ok? É só isso aí. Depois chama o cara de burro, é isso aí? Não, aprovar a arma não, vamos aprovar logo a metralhadora. Aí o pessoal falou, que isso, tá maluco? Não, pô, então passa a pistola. Aí passa a pistola. É a velha tática de colocar o bode na sala. Exatamente, pô. É a história do bode na sala. O cara, como é que é a história? O cara achava que morava numa casa pequena, aí foi lá no padre, na igrejinha, e falou, minha casa é muito pequena e tal. Ele recomendou, bota um bode na sala. Aí ele passou uma semana com o bode na sala, melhorou a sua vida, falou, não aguento mais, o bode fede, não tem espaço pra andar e tal, então agora tira o bode. Aí ele passou uma semana sem o bode no meio da sala, o padre perguntou, e aí, como é que é? Melhorou a sua vida? Ah, tá, maravilha agora. É isso aí, eu acho que, eu pessoalmente falando agora, eu acho que foi uma sacada aí. E esse cara é estrategista. Segundo ele, lembra vocês sabem daquele Twitter do General Vilas Boas lá atrás? Sei. Lembra desse Twitter que todo mundo achou um absurdo o exército manifestar sobre o Lula e tal? Dizem que aquilo foi uma resposta pra caserna, pra dentro dos quartéis. Exatamente. Foi um mal menor, dos males o menor. Então acho que os caras jogaram logo o fuzil pra galera, puxou a marcação pro fuzil pra provar. E é sobre isso, né? Que eu acho. Era isso que o Bolsonaro fazia uma alusão lá quando ele disse que devia também a chegada dele ao Planalto ao general Vilas Boas, e eles tinham segredos que ele levaria para o túmulo, né? O que será, hein? Já pensou um casamento disso aí, Zé Maria? Será que dá casamento? Presidente? Qual é o segredo que vai levar pro túmulo, senhor? Ô, presidente, não, só para complementar, presidente, quer dizer que o pessoal fica achando que o senhor recuou ao flexibilizar essas regras, mas o senhor está dizendo que, na verdade, foi uma estratégia genial, como o grande enxadrista que o senhor é. Eu sou, me chama de burro, né? Aí, Fernando Henrique, vem pegar nós aí, tá ok? Fala, Zé Maria Trindade. Olha, essa história de armas aí foi um recuo e pode ser aí não tem que aprovar, é um decreto presidencial. Mas aí isso está sendo questionado em 3 frentes aqui. Uma é na Justiça Federal, outra no Supremo. A ministra Carmen Lúcia pediu até explicações ao governo sobre o decreto. E no Congresso Nacional. Hoje o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, pediu uma avaliação da consultoria legislativa sobre esse decreto. O partido Rede já entrou de novo no Supremo, né? O final disso tudo vai ser o seguinte: o Congresso será obrigado a aprovar um projeto de lei, uma lei regulamentando direitinho o uso de armas em fazendas e em casas. Não há outro caminho. Esse decreto será questionado, sim, na Câmara dos Deputados. Mas o presidente foi eleito com esse discurso. Essa é a ideia. Isso foi na campanha eleitoral. É natural que ele faça mesmo o chamamento para esse debate, né?
De Taquaritinga, eu acho muita graça. Eu recebo com graça esse negócio. Lá todo mundo tem arma, todo mundo. Eu sempre tive, legalmente, e pretendo continuar a ter. O pessoal que mora na zona rural, repito, eles precisam da arma não só para reagir a assaltos ou impedir que assaltantes entrem na casa. Ali há animais selvagens também. Esse pessoal urbano não sabe nada da vida no campo, né? Sabe tanto quanto o MST, que não sabe a diferença entre uma foice e um martelo, que são os instrumentos que eles veem aí. A gente faz a nossa bandeira do socialismo, tá ok? Então é o seguinte, tem feras. Assim que nasceu a bandeira. Você tem que matar, você mata onça, ali existe onça, eles pensam que é só em história pra contar pra criança. Se fosse João Willis, ia ficar de quatro esperando a pintada chegar, lá onça, tá ok? Ficar esperando ali, mas eu tenho que dar o fuzil pra tirar, pô. Lembrando pela enésima vez que o sujeito ter arma é para legítima defesa dele, quando a sua propriedade for invadida e quando ele julgar necessário, de acordo com a análise dele da situação do momento, usar a arma para reagir, para evitar ser morto, para evitar que a sua mulher, sua filha seja estuprada, para evitar que a sua casa seja roubada. Então é disso. Não, que direito, eu acho que é como um direito, não é todo mundo previsto na Constituição americana. Por exemplo, eu conheci um cara chamado Sammy, um maluco lá nos Estados Unidos, da Flórida, ele treina, olha que absurdo, ele treina, ele tem uma empresa que treina juízes e procuradores do Brasil ameaçados de morte. Aí ele falava assim pra mim, na época da Dilma, ele falava assim, mas calma, presidente, ele é casado com uma brasileira, então ele fala que é americano, é engraçado. Calma, a sua presidente não permite arma. Tem que permitir, a população tem que ter arma, porque aqui vê se alguém entra, aquele cara tá armado, eu falei, mas como é que você sabe que aquele cara é aquele? Porque não estão de tênis novo, o brasileiro usa tênis novo. Então ele falou, ninguém entra aqui porque sabe que se entrar, é isso aí. É a tal da rede, né? A tal da rede, muita gente mal sabe falar sobre a rede, né? Que ele fala, a arma não protege ninguém, você pode ter arma e ser roubada, mas se o outro tiver, ajuda, né? Acudir o outro. Que é a tal da rede, né? Que dizem. Que é o caso, inclusive, de massacres interrompidos. O atirador entra num lugar, da igreja, começa a atirar esse mesmo da igreja mundo, em Minas. E se tem alguém com a arma perto, o sujeito pode matar antes que aumentem o número de mortes. Claro, esse caso da Nova Zelândia, esse cara de Minas, ontem que entrou na igreja também lá, Paracatu. Isso. Paracatu. Entrou em Minas. Se alguém, sei lá, se tivesse alguém com arma ali, poderia já de cara. Poderia reduzir. É uma discussão. Eu acho que tem que caber o Congresso e deixar. Mas o Brasil vai contra a realidade, que é escancarada, por exemplo, em qualquer sessão de cinema. Quando chega alguém salvando alguém armado, atirando no bandido, ali todo mundo vibra, a plateia vibra. Né? Agora, quando sai de lá, tem que bancar o politicamente correto. Não, arma não, que é isso. É frescura isso aí. Mas é sempre bom andar com prudência nessa flexibilização, e essa medida agora do governo fazendo um ajuste também é bem-vinda. Quer dizer, você vai flexibilizando, mas vai analisando quais são os resultados para ver quais medidas podem ser tomadas depois nesse sentido. Aliás, o mais proeminente ativista do direito de usar armas no país, o Beni Barbosa, que já deu entrevista aqui em Os Pingos nos Is, elogiou esse novo texto do decreto do Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte ao site O Antagonista, aspas, o decreto foi muito positivo no que diz respeito ao acesso das pessoas a um instrumento de legítima defesa que é a arma de fogo. Foi um grande passo, liberou calibre mais efetivo para a defesa pessoal. Fecha aspas. Ele considera que a nova redação corrigiu falha que permitia a pessoas comuns adquirir o fuzil T4 semiautomático, agora restrito a atiradores. Beni Barbosa, no entanto, se diz ciente das dificuldades do governo no Congresso e no STF para manter o decreto de pé. Era isso que eu estava me referindo. Esse recuo, né, seja lá como você analise, já é uma medida para tentar evitar que o decreto caia. Então, aspas aqui para o Beni Barbosa. Tecnicamente, o que foi mudado pode ser feito por decreto, e o que o governo fez foi isso. O problema é que se criou um barulho tão grande em torno do decreto que criou essa necessidade de passar pelo Congresso. Barulho faz uma 12, né? Barulho faz uma 12. Não sei se o governo vai se empenhar nisso, sobretudo porque tem prioridades mais urgentes como a reforma da Previdência e o pacote anticrime. Mas nós já estamos trabalhando junto com senadores e deputados, passando uma análise técnica.
Fecho aspas. O site lembra que no Senado já tramitam de forma mais avançada decretos legislativos para mudar o decreto de Bolsonaro. E no STF há ações para derrubar todas as novas regras. A gente sabe que a oposição à flexibilização da posse e do porte de armas é muito grande, principalmente por esses líderes de esquerda. Zé Maria, algo a acrescentar? Não, é isso mesmo. Há sim uma tentativa de derrubar esse decreto do presidente, há um ciumeira no Congresso Nacional, inclusive dizendo que não podia através de decreto. Esse decreto do presidente vai passar sim por esses questionamentos e segue porque é o que as pessoas querem, né?